Olá, pessoal do canal do Direito Militar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de grande importância para toda a sociedade militar. Para você que é a primeira vez que se depara com um vídeo do canal Direito Militar, o meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado especialista em Direito Militar, eu já atuo com a advocacia militar há mais de 17 anos, eu atuo em todos os estados e no Distrito Federal, sou professor de curso de pós-graduação em Direito Militar, sou palestrante em Direito Militar, possuo 3 livros jurídicos sobre Direito Militar, sou professor de 2 cursos online no aplicativo, na plataforma da Hotmart. O primeiro curso, Reforma Militar nas Forças Armadas, e o segundo curso, Pensão Especial de Ex-Combatente. E fui militar durante 18 anos no Comando da Aeronáutica, na graduação de sargento. Então, seja muito bem-vindo. O tema de hoje ele é muito importante para você que é militar da ativa, do Comando da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, da Polícia Militar, bombeiro, e também se você é militar inativo e esteja em atividade em uma força armada ou força auxiliar, como, por exemplo, os militares que, após serem transferidos para a reserva remunerada e também reformados, retornam à atividade, porém com um tipo de atividade diferente dos militares da ativa. Os famosos recontratados, como se costuma dizer. Mas não entrarei nessa seara. A questão do tema de hoje, que vocês viram na capa, se trata de cumprimento de ordem proferida por superior hierárquico. E por que Dr. Diógenes Gomes trouxe para um vídeo no canal do Direito Militar no YouTube esse tema? Vou explicar para vocês. Desde ano passado, 2023, e principalmente neste início de 2024, está sendo muito divulgado, seja em rádio, TV, internet, ou até mesmo nos quartéis, notícias de que o militar, ele simplesmente tem que cumprir qualquer tipo de ordem de seu superior hierárquico. Seja ordem legal ou ilegal, seja uma ordem criminosa ou não. Neste mês de fevereiro de 2024, um advogado de um dos militares de alta patente envolvidos nas investigações referentes à tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, esse advogado, ele, em determinada entrevista, ele simplesmente afirmou que o cliente dele, esse militar, ele estava apenas cumprindo ordens superiores e que esse militar não podia negar-se a cumprir esse tipo de ordem, seja uma ordem legal ou não, criminosa ou não. Ao ponto de que a entrevistadora, ela perguntou para o advogado se o cliente dele militar deveria cumprir, por exemplo, a ordem de matar alguém se o superior dele desse essa ordem, e o advogado respondeu afirmativamente. Vários advogados, colegas, têm dito na defesa de seus clientes, não somente nesse triste episódio do 8 de janeiro de 2023,
Mas em outros processos, relacionados ou não, que o cliente militar é inocente pelo simples fato de ter o quê? Cumprido uma ordem superior, alegando que o militar ele não pode descumprir uma ordem. Acontece, você que está me assistindo, você que principalmente é militar, o militar, ele, numa investigação criminal, seja no IPM, numa sindicância administrativa, seja já em processo criminal, seja no processo criminal na justiça comum ou na justiça militar, o fato desse militar que recebeu uma ordem, que cumpriu uma ordem ilegal, muitas vezes criminosa, o fato desse advogado simplesmente alegar na sua defesa que estava cumprindo ordens e que por isso ele deve ser absolvido, isso é a maior mentira já contada para qualquer pessoa, seja leigo ou não. O militar, sim, deve cumprir ordens. Isso é perfeitamente correto. Porém, o militar não deve, não está obrigado por lei a cumprir ordens ilegais, principalmente quando a ordem é criminosa. Isso tem que ficar muito bem claro. Pois quando o militar que é leigo começa a ouvir notícias, começa a ler notícias de que o militar tem que cumprir qualquer tipo de ordem e que isso vai isentá-lo de uma futura condenação penal, isso é perigoso para o próprio militar, para a sua família. Você, militar que está me assistindo, tem que entender o seguinte. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é um tenente da intendência, trabalha no setor de pagamento ou trabalha no setor de licitação, que é um setor muito sensível, que é um setor que geralmente está envolvido na corrupção dentro das Forças Armadas, pois licitação ocorre muito problema, principalmente de ordem criminal. Se você é militar, você deve saber do que eu estou falando. Vamos dizer que você seja, então, um tenente do setor de licitação e tem uma licitação em andamento e o seu comandante, ele lhe dá ordens para você começar a assinar documentos e você sabendo que isso é uma prática ilícita. Você tem ciência de que a ordem do seu comandante em relação a determinada licitação, a determinada assinatura de documento, a determinada liberação de alguma coisa dentro dessa licitação, você tem ciência que isso é ilegal, que é criminoso. Mas você, com medo de represálias do seu comandante, você acaba assinando. O que acontece? Pode acontecer de no futuro essa licitação ser colocada em dúvida, muitas vezes virá motivo de sindicância, muitas vezes de inquérito policial militar, muitas vezes um processo criminal perante a Justiça Militar da União, por exemplo, se for uma licitação no âmbito da Marinha. E com quase absoluta certeza, eu sei disso porque eu atuo na defesa de militares perante a Justiça Militar da União. E é muito comum processos criminais que envolvem o quê? Licitação. E geralmente o comandante, o superior hierárquico, que ordenou que você assinasse algum documento para liberar alguma coisa dentro dessa licitação, e que essa assinatura, o seu ato é criminoso, quase 100% das vezes, esse comandante vai dizer que não autorizou e que não deu nenhuma ordem
para você efetivar algum tipo de ato criminoso dentro de um processo licitatório. Isso é praticamente a regra. Aí você, um tenente, vai dizer o seguinte ao juiz, quando você for interrogado perante uma auditoria militar, por exemplo. Aí você vai dizer, Excelência, juiz, eu apenas cumpri uma ordem do meu superior hierárquico. O problema é que, se você cumpriu uma ordem ilícita, sabendo da ilicitude, você não vai conseguir uma absolvição. Mas aí você vai e pode estar se perguntando, mas doutor Diógenes, como é que eu vou fazer? O comandante me deu uma ordem, eu sou subordinado. Se eu descumprir essa ordem, ele pode até me prender em flagrante. Concordo perfeitamente. Concordo com você. Eu já fui militar, eu sei como funciona. E eu advogo no meio militar, então eu sei como funciona também. Eu sei como funciona como militar e como advogado em causas militares, onde eu defendo militares acusados, por exemplo, de fraude, licitação, de estelionato, corrupção. Então eu sei como funciona. E eu sei que a situação do militar é muito delicada quando o superior hierárquico lhe dá uma ordem e o subordinado verifica de imediato que a ordem é ilegal e ele fica naquela situação. E agora o que eu faço? Vamos dizer que o seu superior hierárquico seja um general, você é um tenente, o general lhe dá uma ordem criminosa para você cumprir dentro da licitação e você pensa, poxa, se eu descumprir essa ordem, ele pode me dar ordem de prisão, mesmo sendo uma ordem criminosa, e ainda, se eu descumprir essa ordem, ele vai atrapalhar na minha carreira. Não vai mais me mandar fazer cursos, pode até querer me transferir de unidade ou de setor por represália. Quando forem feitas as anotações na minha ficha de avaliação, eu vou ser prejudicado. Isso pode acontecer? Pode. Concordo plenamente com você. Mas você tem que entender o seguinte: pior é um processo criminal. Se você, por exemplo, é um primeiro sargento e acaba envolvido num crime dentro de uma licitação criminosa, se você for graduado e for condenado a mais de 2 anos de restrição de liberdade, vamos dizer que você pega aí 3 anos de reclusão, a expulsão é automática. Passou de 2 anos, 2 anos e 1 dia, automaticamente você vai ser excluído da Força Armada. O que vai acontecer? Você não vai receber nenhum real, você vai deixar a sua pensão militar para os seus beneficiários, mas essa pensão militar, ela vai ser o quê? Proporcional ao tempo de serviço que você tiver. Nós já temos um vídeo aqui no canal de Militar sobre essa questão. Você vai estragar a sua carreira, vai ficar com a sua ficha suja e ainda vai prejudicar a sua família. E, obviamente, ainda tem o quê? A vergonha de um processo criminal e a grande dor de cabeça que é um processo criminal nas costas de alguém. Então, muitas vezes, você vai ter que pesar essa situação. E agora, o que eu faço? Eu cumpro a ordem, digo que não vou cumprir. O que eu faço, doutor Diógenes? O vídeo de hoje é para isso. Eu vou informar para você, militar, essa questão de crime, de recusa de obediência ou crime de desobediência. Vou informar para você em que situação você poderá ser absolvido em virtude de uma ordem de um superior hierárquico. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo qual o entendimento da Justiça Militar da União a nível de STM, Superior Tribunal Militar, sobre esse tipo de excludente de culpabilidade, obediência hierárquica. Vou trazer a conceituação fornecida por um promotor
que trabalha no âmbito da Justiça Militar da União. E também vou trazer para vocês um modelo de, vamos dizer, de pedido de informações para o superior hierárquico que lhe der uma ordem ilegal. Eu vou lhe dar uma dica de como você pode se prevenir de ter que cumprir uma ordem criminosa e com isso você vai se prevenir de uma futura sindicância contra você, um IPM contra você e quem sabe um processo criminal contra você. Eu vou lhe dar um modelo, eu preparei um modelo com as minhas palavras, um DIEX do Exército como exemplo. Para que você, não importa se é do Exército, Marinha Aeronáutica, você saiba o que você poderá fazer quando você receber uma ordem criminosa. Aí você pode perguntar, mas doutor, e se não der tempo de fazer um DIEX, se você for do Exército? E se for uma ordem que tem que ser cumprida imediatamente e eu não tiver nem tempo de analisar se ela é criminosa, o que eu tenho que fazer, doutor? Vou explicar para você também sobre essa situação. E a resposta para essa situação específica é uma jurisprudência que eu trouxe e vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje ele é muito importante e é um alerta para todo militar. Não caiam nessa roubada, nesse fake news, nessa mentira de que o militar está obrigado a cumprir qualquer ordem de superior hierárquico, não importando se é ilegal ou se ela é criminosa ou não. Não caiam nessa falácia, não caiam nessa mentira, pois isso pode levar você à cadeia, pode fazer você perder a sua remuneração na Força Armada, pode fazer você prejudicar o sustento da sua família. Tomem muito cuidado. O vídeo de hoje ele é muito importante e por isso você deve sim divulgar esse vídeo dentro dos quartéis, deve divulgar nos seus grupos de WhatsApp, que tenham militares, e deve compartilhar nas suas redes sociais. Eu vou passar para vocês informações que vocês não vão encontrar dando sopa, vamos dizer assim, na internet. A internet é um mundo fantástico, porém tem muita coisa incorreta, tem muita mentira, tem muito fake news jurídicos dentro da internet e vocês precisam saber para não serem prejudicados de uma forma altamente elevada. Então, vamos ao primeiro slide do vídeo de hoje e eu peço, se você gostar do tema de hoje, dê seu like, pois eu preciso saber se o tema é de importância para a sociedade militar. Quando tem poucos likes, eu entendo que é um tema que ninguém quer saber, que não interessa a ninguém. Então, com isso, eu não vou futuramente fazer uma live, ou um podcast, ou um short, ou uma complementação sobre o assunto de hoje. Mas quando tem likes consideráveis, é um tema que eu entendo que vocês gostaram, que é de importância, então no futuro eu poderei complementá-lo a fim de trazer mais informações jurídicas para toda a sociedade militar. Então, dê seu like se você gostar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, pois no canal Direito Militar nós temos conteúdo de altíssima importância para toda a sociedade militar, sempre fundamentado juridicamente e sempre passado para vocês de uma forma objetiva e honesta. Então vamos agora ao primeiro slide do nosso estudo de hoje. Quando, num processo criminal, por exemplo, ou no IPM mesmo, inquérito policial militar, o militar que recebeu uma ordem e acabou envolvido em investigações criminais ou até num processo criminal, quando esse militar
ele vai se defender na Justiça Militar da União, por exemplo. Vamos dizer o caso que eu citei como exemplo do tenente do Exército, em um processo licitatório que ele recebeu uma ordem ilegal criminosa do comandante dele, em relação a atos a serem realizados dentro dessa licitação. Vamos dizer que esse tenente queira alegar na sua defesa jurídica que ele cumpriu ordens e que por isso ele não pode ser condenado, que ele tem que ser absolvido. Quando o advogado do militar utiliza essa tese, ele necessariamente está invocando o artigo 38 do Código Penal Militar, que é o que vocês estão vendo na tela. Artigo 38. Não é culpado quem comete o crime. Coação irresistível. A linha A, sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Não é esse o caso do nosso tema. A linha B de bola, que é o objetivo do nosso estudo de hoje. Obediência hierárquica. A linha B. Vamos ao caput do artigo 38. Não é culpado quem comete o crime. A linha B. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Ponto. Parágrafo 1º. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Parágrafo 2º, que é o mais importante. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior e hierárquico. O parágrafo 2º dessa linha B do artigo 38 do CPM, Código Penal Militar, é o dispositivo castrense militar que mais se utiliza para tentar absolver o subordinado que cumpre uma ordem ilegal, criminosa do superior hierárquico. É esse parágrafo 1º. Eu fiz aqui um destaque em azul, redação dada pela Lei 14.688 de 2023. Houve uma alteração recente neste parágrafo 2º, mas é uma alteração que não influenciou muito esse dispositivo, pois, em relação ao dispositivo anterior, que está aqui riscado, a única alteração que essa lei de 2023 fez foi apenas acrescentar hierárquico à palavra inferior. Antes é punível também o inferior, e o legislador fez por bem complementar. É punível também o inferior e hierárquico. Então, na prática, não teve muita alteração significativa. Apenas questão de nomenclatura. Tá? Então, o parágrafo 2º da linha B do artigo 38 é o assunto de hoje do nosso vídeo, que é a tese defensiva que os advogados que representam os militares envolvidos em vários delitos que têm sido divulgados na mídia 2023 e nesse ano 2024, relativos ao governo anterior, é com base nesse dispositivo que estão invocando a inocência desses militares, muitas vezes de altíssima patente. Mas vocês vão verificar, no decorrer desse vídeo, que o que estão dizendo na internet, o que estão dizendo no rádio e TV, o que estão dizendo no quartel, não é tão correto como você possa imaginar ou como eles querem que você acredite que seja. Eu vou comprovar isso para vocês, principalmente com jurisprudências do Superior Tribunal Militar. Então vamos agora ao slide número 2. O slide número 2,
eu transcrevi o artigo 163, que se refere à recusa de obediência, e também o artigo 301, que se refere à desobediência. E por que eu trouxe os dois dispositivos? Para que você saiba que, em relação a cumprimento de ordem de superior, a depender da ordem, a depender do caso concreto, o militar ele poderá ser preso em flagrante ou responder um IPM ou ser denunciado em um processo criminal. Ele pode ser acusado de ter cometido, em tese, a prática delituosa prevista no artigo 163 ou no artigo 301. Em relação ao artigo 301, eu até trouxe um exemplo para você que é militar, e que é um exemplo que acontece muito nos quartéis, e que é um alerta para você, que é sobre a questão de inspeção de saúde e o militar simplesmente não querer ir. Isso você que é militar sabe. Muitas vezes o militar diz: eu não vou fazer inspeção de saúde nenhuma, deixe para lá. Isso pode ser crime militar e eu vou provar para vocês. Aqui no canal Direito Militar, tudo é mostrado claramente. Legislação, doutrina, quando é o caso, e jurisprudência, como é o caso. Hoje eu vou mostrar para vocês legislação, que eu já comecei, vou mostrar a doutrina e vou mostrar a jurisprudência. Recusa de obediência. O que é esse crime militar? Artigo 63. Recusar obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena: detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Crime de desobediência. Artigo 301. Desobedecer à ordem legal de autoridade militar, pena detenção até 6 meses. Como eu disse no início desse slide, a depender do caso concreto, o militar ele poderá ser enquadrado ou no artigo 63 ou no artigo 301. Isso vai depender do caso concreto. É por isso que eu trouxe o 163 e o 301 para vocês. Porém, eu não vou me aprofundar na parte técnica penal desse artigo 163, 301, pois não importa no vídeo de hoje. Talvez eu possa futuramente fazer um vídeo explicando as diferenças jurídicas penais em relação ao artigo 163 e 301, mas não é o caso para o vídeo de hoje. O importante é que vocês saibam sobre esses dois tipos penais militares. Como eu disse, eu vou trazer exemplos de jurisprudência. Em relação ao crime de desobediência, eu trouxe como exemplo um acórdão do STM, Superior Tribunal Militar, que se refere à apelação criminal número 7000872-68-2021 70040RJ. É um processo de 2021 que é recente e ele é muito interessante, onde eu demonstro para vocês um caso prático em que o militar foi condenado por incursão, por enquadramento no artigo 301 do Código Penal Militar, e é um alerta para que você, militar, não corra o risco de ser processado criminalmente por ter desobedecido a uma ordem legal de autoridade militar em relação à inspeção de saúde. É isso mesmo, pessoal. Você é militar, você pode ser condenado se por um acaso, a depender do caso concreto, você não cumprir a ordem para ser submetido a uma inspeção de saúde na sua organização militar. Eu vou provar isso para vocês agora. Vamos então ao acórdão. Vocês estão vendo na tela, é um acórdão do STM.
apelação criminal. Foi uma decisão unânime. Todos os ministros do STM foram a favor da condenação desse militar. E o que nos importa informar sobre essa apelação criminal é isso aqui, que consta na ementa. A conduta de não comparecer para inspeção de saúde, determinada pelo comandante da unidade, configura delito de desobediência íncito, no artigo 301 do CPM. Então, com esse acórdão, ele é um acórdão recente, ele é de 29 de agosto de 2022, ele é muito recente. E aqui é uma comprovação de que, a depender do caso concreto, quando o militar ele se nega a ser submetido à inspeção de saúde na sua organização militar, ele pode ser condenado pelo crime previsto no artigo 301 e não no artigo 163. Eu vou trazer jurisprudências também sobre 163. Mas eu quero que isso seja um alerta para você que pensa ou pensará um dia em não cumprir uma determinação de superior para ser inspecionado pela junta de saúde da sua organização militar. Vamos ver aqui mais um ponto interessante que eu destaquei, que é um trecho da denúncia do Ministério Público Militar que diz o seguinte: consoante descrito no IPM, o denunciado, quem é o denunciado? O militar, em processo de licenciamento a bem da disciplina, recusou-se a obedecer à ordem expressa do comando de sua unidade para se apresentar ao CIAA no dia 30 de novembro de 2020, às 8 horas, para realizar a inspeção de saúde para fins de licenciamento do serviço ativo da Marinha a bem da disciplina. Em virtude do não comparecimento do denunciado para realizar a inspeção de saúde, foi lavrado um termo de recusa de ordem, a qual foi devidamente assinado pelo ora denunciado e por mais 2 testemunhas. Deixa eu verificar se eu destaquei mais algo nesse acordo. Não. Quem quiser ler o inteiro teor desse acórdão, não é um processo sigiloso, basta você entrar no site do STM, www.stm.jus.br, e em consulta de jurisprudência você procurar por esse número dessa apelação criminal, que você vai ter acesso ao inteiro teor desse acórdão, ou seja, não está sobre o manto do sigilo judicial, então, do segredo de justiça. Então, você pode acessar sem problema nenhum. Deixa eu voltar para a tela principal para a gente poder conversar um pouco. Então, pessoal, até agora vocês estão verificando, vocês tomaram conhecimento dessa parte legal, penal, sobre a questão do militar descumprir uma ordem. E também a questão da legislação que utiliza-se, em regra, para defender o militar que cumpriu uma ordem. Nós vamos agora partir para a conceituação doutrinária muito boa, muito excelente, de um promotor do Ministério Público Militar, que é, obviamente, um profissional da área jurídica que diariamente está o quê? Está por dentro, na prática, nos processos criminais. Então, o promotor militar, que é quem faz a denúncia contra o militar ou contra o civil, pois o civil na Justiça Militar da União, ele pode ser sim processado e condenado, o promotor é que faz a denúncia. Então, eu trouxe para vocês uma doutrina, um ensinamento de suma importância de quem labora no processo criminal mais diariamente.
Então, vamos para essa doutrina, mas antes eu peço, está gostando do vídeo? Dê seu like. Não está inscrito no canal? Se inscreva e aproveite e clique no sino, pois assim você não vai perder nenhuma novidade do canal Direito Militar. E, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp e divulgue nos quartéis, a fim de que um colega seu não seja processado por cumprir uma ordem ilegal, uma ordem criminosa. E também para que seu colega não deixe de comparecer à ordem para ser submetido à inspeção de saúde, pois você viu no acórdão que eu trouxe de 2022 do STM que esse militar ele está passível de ser condenado pelo crime de desobediência previsto no artigo 301 do CPM. Então vamos agora para o próximo slide para darmos continuidade ao nosso estudo de hoje. Nesse slide eu trago o ensinamento de Alexandre Saraiva, promotor do Ministério Público da União, que em um livro publicado ele traz a conceituação de obediência hierárquica e ele também traz informações de suma importância sobre essa excludente de culpabilidade que está prevista lá no artigo 38 do CPM, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então vamos. O título desse slide, obediência hierárquica, cumprimento de ordem, que é causa excludente da culpabilidade, a depender, obviamente, do caso concreto. Então eu vou ler o que o promotor Alexandre Saraiva ensina. A obediência hierárquica é mais uma causa excludente da culpabilidade por abrogação da exigibilidade de conduta diversa. Isso porque, em situações desse jaez, ou jaez, ao agente nada mais resta do que cumprir o que lhe fora determinado por seu superior. Até aí, ok. Completamente certo. Militar cumpre ordem. Continua. Novamente ocorre o fenômeno da autoria mediata. Portanto, será o autor da ordem a pessoa a ser responsabilizada penalmente. A regra é essa. Quem deu a ordem ilícita, criminosa, vai ser responsabilizada criminalmente. A questão é: e o que vai acontecer para aquele militar, para aquele subordinado hierárquico que cumpriu uma ordem criminosa? Ele vai ser absolvido apenas se alegar que ele apenas estava cumprindo ordem porque ele é militar, ele é obediente? Obviamente não, pessoal. Isso eu já deixei muito bem claro no decorrer do vídeo. O militar não está obrigado, por lei, a cumprir ordens ilegais, ordens criminosas. Vamos continuar no que o promotor está nos ensinando? Continua o doutor Alexandre Saraiva. Contudo, para que se caracterize a obediência hierárquica, é necessário que se aperfeiçoem algumas exigências, a saber. Ele enumerou 5 situações para que se caracterize o quê? A obediência hierárquica. Primeiro, que haja relação de direito hierárquico entre o autor da ordem superior e o subordinado. Segundo, que a ordem não seja manifestamente ilegal. Isto é, o subordinado só está isento de pena se a ordem emanada não for flagrantemente contrária ao direito. Se o seu superior hierárquico, comandante da organização militar, general, der a ordem para um capitão
intendente para ele fraudar a licitação, isso é uma ordem criminosa. Se o capitão cumprir essa ordem, o capitão ele também vai estar cometendo um crime licitatório. Então, esse segundo ensinamento do promotor, ele é muito interessante e por isso eu deixei destacado em vermelho e que é importante mais uma leitura. Segundo, que a ordem não seja manifestamente ilegal. Isto é, o subordinado só está isento de pena se a ordem emanada não for flagrantemente contrária ao direito. E, entre parênteses, ele cita o dispositivo normativo, que é o artigo 38, parágrafo 2º, primeira parte do CPM, que é justamente esse aqui, que eu já li para vocês. E por que o parágrafo 2º fala manifestamente criminoso? Porque muitas vezes a ordem do superior hierárquico, num primeiro momento, vai gerar dúvidas em relação ao subordinado hierárquico se essa é uma ordem ilegal ou não. É por isso que o parágrafo 2º fala em manifestamente criminoso. Por isso é que tudo depende do caso concreto, tudo vai depender dos fatos, tudo vai depender da defesa técnica do advogado do militar. Justamente por causa dessa importante parte do parágrafo 2º, prática de ato manifestamente criminoso. Então, voltando ao ensinamento do promotor, ele diz que a ordem não seja manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. Se houver dúvida de que a ordem foi ilegal ou não, isso dentro do processo criminal, é possível a absolvição desse militar, pois na dúvida a regra é absolver. Vamos continuando aos ensinamentos do nobre promotor. Terceiro, que a ordem preencha os requisitos formais e refira-se à matéria de serviço. Quarto, que a ordem seja diretamente emanada de autoridade competente. Quinto, que o subordinado não exceda aos limites da ordem que lhe foi dada. A lei fala em estrita obediência. Assim, pelo excesso em execução da ordem, responde o subordinado. Esse ensinamento do quinto também é muito interessante. E voltando ao parágrafo 2º, diz o seguinte: se a ordem superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução. Esse ensinamento quinto do promotor se refere a essa parte. Ou há excesso nos atos ou na forma de execução. Vamos voltar ao slide. O promotor diz que o subordinado não exceda aos limites da ordem que lhe foi dada. A lei fala em estrita obediência. Assim, pelo excesso em execução da ordem, responde o subordinado. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo bem simples. Vamos supor que num acampamento do Exército, o comandante do acampamento, vamos dizer que seja um coronel, ele reúna os seus oficiais, vamos dizer que sejam 4 oficiais, 4 tenentes. E o general ou coronel, vamos sendo um coronel, o comandante. O coronel diz assim: oficiais, eu quero que vocês apliquem um exercício, atividades físicas mais rigorosas nesse acampamento. Porém, tudo dentro da razoabilidade. Os 4 tenentes vão cumprir a ordem e vamos supor, se o comum no acampamento fosse, vamos supor,
20 flexões de braço, vamos dizer que os tenentes decidam que sejam 40. Tudo bem, está dentro da normalidade, da razoabilidade, e vai ser um pouco mais puxado, e assim eles estarão o quê? Cumprindo a ordem do coronel. Beleza. Mas vamos supor que um desses tenentes, ele comece, por exemplo, a dar choque quando o militar estiver em flexão. Isso não é absurdo que eu estou falando, não. Isso já aconteceu, de vez em quando acontece. Isso está dentro da ordem do coronel, esse ato de dar choque no militar quando ele está fazendo a flexão? Obviamente não. Então, nesse tipo de caso hipotético, esse tenente, o que ele fez? Ele excedeu na execução da ordem. Ele acabou incidindo aqui excesso nos atos ou na forma de execução. Ou seja, a ordem do superior foi uma ordem legal. Agora, quando o tenente foi cumprir a ordem, ele cometeu excesso. Então, nesse caso, esse tenente dificilmente ele vai ser absolvido, porque houve excesso. Então, é isso que o promotor informa nesse ensinamento aqui, do quinto ensinamento dele sobre o quê? Obediência hierárquica. Se você ficou em dúvida, é só voltar um pouquinho no vídeo e ler com calma, com atenção, esse ensinamento do promotor do Ministério Público Militar da União, que é muito importante. Vamos então agora à parte jurisprudencial. A primeira jurisprudência do STM que eu trouxe para vocês é uma jurisprudência de um julgamento realizado em 23 de março de 2023, ou seja, é um julgamento muito recente, e diz o seguinte: para o reconhecimento da causa excludente da culpabilidade denominada obediência hierárquica, prevista na linha A do artigo 38 do CPM, exige-se que a ordem emanada do superior hierárquico seja legal ou que, ao menos, seja inviável prontamente identificá-la como ilegal. Hipóteses essas não encontradas nos autos. Vocês lembram que eu falei um pouco atrás sobre essa questão de quando o seu superior lhe dá uma ordem, você tem que cumprir imediatamente, que aí você não vai ter aquele tempo para raciocinar direito e poder identificar se é uma ordem legal ou ilegal, para poder cumprir ou não, ou seja, não cumprir se for ilegal, é justamente o que trata esse entendimento jurisprudencial do STM. Ocorre que nesses autos dessa apelação criminal, não havia provas dentro dos autos a favor desse militar, comprovando que ele não tinha muito o que fazer quando recebeu essa ordem ilegal do seu superior hierárquico. Mas se ele tivesse como provar, se ele tivesse comprovado que ele recebeu a ordem e que ele ficou em dúvida se era ilegal ou não e que ele tinha que cumprir imediatamente, ele pode conseguir uma absolvição. Então, essa jurisprudência ela é muito interessante e se por um acaso você estiver com esse tipo de problema ou vier a ter, essa jurisprudência certamente vai ajudar para contribuir com a argumentação jurídica do seu advogado nesse processo criminal. Vamos agora à próxima jurisprudência, também do STM, todas são do STM, e essa já é um pouco mais antiga, ela é um julgamento do ano de 2008, e ela diz o seguinte, no item 3, impossível aplicar-se ao apelante, o militar, soldado, a causa excludente da obediência hierárquica, prevista no artigo 38, a linha B do Código Penal, visto que a ordem de transportar tambores de combustível, patrimônio sob a administração militar, para condomínio residencial particular, é manifestamente ilegal. Isso está óbvio que é manifestamente ilegal.
Vamos supor que foi um capitão da aeronáutica responsável pela garagem da OM e que ele simplesmente chega para o sargento: ô sargento, tá aqui 4 tambores de combustível, de gasolina, eu quero que você leve isso aqui para tal endereço. Poxa, o sargento vai desconfiar, isso é lógico. O sargento pode perguntar para o seu capitão: capitão, eu vou entregar para quem? É objeto de serviço? Por que eu estou transportando um material pertencente à aeronáutica, combustível, e levando para um condomínio particular? Capitão, isso é ilegal? O senhor recebeu uma ordem do comandante da OM? O sargento pode fazer esse questionamento. É uma coisa delicada, difícil do sargento dizer um não para o capitão com essa ordem? É difícil sim, eu entendo, pessoal. Eu sou advogado de causas militares, eu defendo militares na Justiça Militar da União, eu já fui militar por 18 anos e eu entendo perfeitamente que não é fácil para o militar dizer para o superior que não pode cumprir a ordem, pois ele entende que essa ordem é ilegal, é criminosa. Eu entendo perfeitamente isso. O problema é que quando a bomba estoura, como aconteceu nesse processo desse soldado, ele foi condenado. Ele foi condenado. Muitas vezes, numa situação dessa delicada, embora nesse caso desse soldado, ele deveria ter dito: capitão, infelizmente, eu não posso cumprir a sua ordem, pois eu entendo que a sua ordem ela é uma ordem ilegal. Por isso eu não vou poder cumprir. O capitão poderá dar ordem de prisão em flagrante para esse soldado? Sim. Poder ele pode. Agora, se vai ser uma ordem de prisão em flagrante legal, é outro papo. Certo? Agora que pode, pode. O capitão vai fazer isso sabendo que o que ele está fazendo é criminoso? Obviamente que não vai. O capitão vai perseguir esse sargento porque esse sargento se negou a cumprir uma ordem criminosa? Provavelmente. Mas o militar vai ter que analisar a situação. E o que eu faço? Eu cumpro a ordem ou eu cumpro o risco? Eu cumpro a ordem e corro o risco de ser condenado, chamado de ladrão, de bandido? Ou eu descumpro a ordem, que eu entendo que é ilegal, e acabo sendo preso em flagrante pelo crime de recusa de obediência, previsto lá no artigo 163. É uma situação muito delicada, concordo perfeitamente. Porém, como numa situação desse tipo hipotético, como é o caso desse soldado, esse soldado poderia dizer assim: capitão, eu estou em dúvida se a ordem do senhor é legal ou não. Então, eu peço que essa ordem seja por escrito. Aí você pode perguntar: doutor Diógenes, o subordinado pode fazer isso? Pode, e eu vou comprovar para vocês. Eu vou comprovar pela legislação que quando o seu superior hierárquico lhe dá uma ordem aparentemente ilícita, ilegal ou criminosa, que você tem o direito de pedir esclarecimento, inclusive por escrito. Vou lhe mostrar daqui a pouco. Por isso, não saia do vídeo. Vamos passar agora para a próxima jurisprudência. Nessa próxima jurisprudência, ela é recente, ela é de fevereiro de 2023, tem um ano, e diz o seguinte: 1.2.
A despeito de o réu ter alegado seu depoimento colhido em juízo, que apenas teria cumprido ordens para efetivar a transferência bancária em favor do oficial falecido, conforme o disposto no artigo 296 do Código de Processo Penal Militar, constitui ônus da defesa. O que significa isso? Constitui obrigação da defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente à desobediência, prevista no artigo 38, a linha B do Código Penal Militar, utilizando de provas idôneas e contundentes aptas a caracterizar a inegibilidade de conduta diversa. O que o tribunal está dizendo aqui, em resumo, é o seguinte: militar, você está dizendo que você apenas cumpriu uma ordem. Então, você tem que comprovar que essa ordem foi legal. Ou então, que prontamente havia dúvidas se era uma ordem manifestamente ilegal. É mais ou menos isso que o tribunal está dizendo aqui nessa emenda. Porém, o militar ele não conseguiu comprovar dentro do processo criminal, dentro dos autos criminais, que ele estava o quê? Amparado pela excludente de culpabilidade referente à obediência hierárquica prevista no artigo 38 do CPM. Ele não conseguiu provar e por isso ele foi condenado. Como vocês percebem aqui, ele alegou o quê? Que apenas teria cumprido ordens para efetivar a transferência bancária. Ora, se ele recebeu uma ordem flagrantemente criminosa e ele cumpriu, ele está o quê? Participando do crime. E não basta ele simplesmente dizer apenas cumprir uma ordem de superior hierárquico que eu não poderia descumprir. Ele não vai se safar, ele não vai conseguir absolvição. A legislação penal é muito bem clara. Não basta você dizer na sua defesa: juiz, excelência, eu apenas cumpri ordens. O senhor tem que me absolver, vossa excelência tem que me absolver. Isso não cola num processo criminal e você tem que saber disso. Não caia na ilusão de que basta você dizer para o juiz que você apenas cumpriu ordem superior que você vai ser absolvido. Não caia numa roubada dessa. Não seja tão inocente como algumas pessoas querem mostrar na mídia e na internet. Tome muito cuidado. Vamos à próxima jurisprudência, que é a última que eu trouxe para vocês. É uma jurisprudência, não é tão antiga, ela vamos considerá-la recente, ela é de junho de 2021, do STF, e diz o seguinte: não é lícito o procedimento de realizar lançamentos a maior com o objetivo de gerar sobras financeiras, razão pela qual o agente que assim age não está salvaguardado pela obediência hierárquica. Quem trabalha nesse setor da Força Armada ou Força Auxiliar que trata de lançamentos de valores, é claro que ele sabe que uma ordem dessa é criminosa. Repetindo, não é lícito, ou seja, é ilícito o procedimento de realizar lançamentos a maior com o objetivo de gerar o quê? Sobras financeiras. Razão pela qual o agente que assim age não está salvaguardado pela obediência hierárquica. E aí a gente volta lá para o artigo 38. Aqui está muito claro. Se a ordem superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso. Se você, militar, cumpriu uma ordem manifestamente criminosa, você vai ser condenado sim. Isso está mostrado claramente no parágrafo 2º do artigo 38, a linha B de bola. Não tem por onde fugir. Qualquer pessoa, seja da área jurídica ou não, que disser que você, para ser absolvido no processo criminal,
Basta dizer que você recebeu ordem superior hierárquica, não importando se foi ilegal, se foi criminosa e não, ele está lhe enganando. Tome cuidado com isso. Então, vamos voltar à jurisprudência. Em relação a ela, não tem mais o que se falar sobre essa jurisprudência que eu trouxe. Existem mais jurisprudências sobre essa questão de cumprimento de ordem? Existem centenas. Eu trouxe as que eu entendi mais importantes para você compreender o que eu estou batendo aqui desde o início do vídeo. Tomem cuidado ao cumprir ordem. E agora eu vou mostrar para vocês como que você pode se precaver contra o cumprimento de ordens criminosas. Agora, pessoal, já partindo para o fim do vídeo de hoje, eu vou dar uma dica muito importante para todos vocês, militares, que estão diariamente submetidos a executar ordens de superiores hierárquicos. Mas a dica agora é para se precaver sob ordens de superiores hierárquicos, ordens ilegais, ilícitas, criminosas. Eu vou passar uma dica para vocês agora, que vocês não vão encontrar na internet. Eu vou passar uma dica para vocês que não é informada dentro dos quartéis. Eu vou passar uma dica para vocês que, em regra, não é difundida em livros jurídicos sobre direito militar. Eu vou passar uma regra para vocês que os oficiais não contam para vocês. E a dica que eu vou passar para vocês, vocês vão verificar que é uma dica com suporte na legislação. Na legislação das Forças Armadas. Eu trouxe um modelo que eu mesmo redigi com as minhas palavras, que pode ser de parâmetro para você que é da Marinha ou da Aeronáutica. E por quê? Porque eu trouxe um modelo do Exército, um DIEX. Vamos então ao modelo que eu trouxe para vocês? Aqui está o modelo. DIEX-EB, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, OM do requerente. Você que é do Exército sabe como confeccionar um DIEX, tá? Local e data. Do segundo sargento ao senhor comandante. Assunto do DIEX. Ordem recebida em 14 de fevereiro de 2024. Base legal, artigo 9º, parágrafo 3º do decreto número 4346/2002 RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. É isso mesmo que vocês estão ouvindo e que vocês estão lendo. A dica que eu estou dando para você que é do Exército, ela tem fundamento no regulamento disciplinar do Exército. Aí você vai se questionar, peraí, doutor, o senhor está falando de crime e o senhor agora vai fundamentar um DIEX com base no regulamento disciplinar do Exército? Isso não está errado, não, doutor? Não está errado. É o pulo do gato, como dizem. Você vai utilizar esse fundamento com base no RDE para você ter suporte jurídico para questionar uma ordem aparentemente ilícita, ilegal ou criminosa do seu superior hierárquico. Vamos lá? Item 1 desse DIEX. Fulano de tal, aí tem os dados. Segundo sargento, do comando tal, vem informar e requerer a vossa senhoria o seguinte. 2. No dia 14 de fevereiro de 2024, recebi de vossa senhoria a seguinte ordem. 2 pontos. Aí você vai descrever a ordem. Vamos supor que o seu comandante da sua OM deu ordem para você levar, vamos supor,
100 quilos de carne do rancho para o apartamento desse superior hierárquico. Você recebe essa ordem, aí você vai descrever essa ordem. Foi-me dada a ordem por Vossa Senhoria para levar tantos quilos de carne para pegar no almoxarifado com tal pessoa, para depois colocar na viatura da OM ou no meu carro particular e entregar no tal endereço que é a sua residência, e essa ordem Vossa Senhoria me passou no dia 14, às 9 horas, no seu gabinete, nesta organização militar. Ponto. Aí abaixo você diz. Item 3. Após refletir sobre vossa ordem, fiquei em dúvida sobre a legalidade da mesma, haja vista que não possuo conhecimentos jurídicos suficientes sobre a legislação relacionada às consequências da efetivação de vossa ordem. Ponto. Esse item 3 é aquele jogo de cintura, certo? Vamos dizer, um jogo de cintura jurídico. 4. Então, solicito a Vossa Senhoria, com suporte no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto 4346/2002, RDE, a fim de me resguardar contra a prática em tese do delito previsto no artigo 163 do Código Penal Militar CPN e, ao mesmo tempo, prevenir-me em relação ao artigo 38, parágrafo 2º, no caso, a linha A, ou melhor, a linha B do Código Penal Militar, que confirme por escrito, antes deste militar executá-la o quê? Executar a ordem, a legalidade da referida ordem, a fim de que seja possível o seu imediato cumprimento. Você que é militar deve estar dizendo assim: doutor, o senhor é maluco e nos dá uma dica dessa? Não sou maluco não, pessoal. Doutor, se eu fizer isso eu vou ser preso. Não vai ser preso não. Pode até ser preso, mas aí estaremos na seara de crime de abuso de autoridade por parte do seu superior hierárquico. Esse documento que eu redigi como modelo, com as minhas palavras, com base na legislação, é absolutamente legal. Você pode protocolar ele sem temor nenhum. Ah, doutor Diógenes, o comandante vai ficar chateado com um negócio desse. Vai, óbvio. Mas é melhor ele ficar chateado do que você ir para a cadeia. Lembre-se disso. Cadeia. Perder a sua patente ou a sua graduação, ser expulso sem direito a nada, ficar com a ficha suja, cumprir uma pena, ficar humilhado, envergonhado, passar noites e noites sem dormir por causa de um processo criminal, ficar preocupado que pode ir para a cadeia, a vergonha que vai passar perante outros militares, perante a sua família, no caso de você ser expulso com mais de 2 anos, automático, ou se for aconselho disciplina depois, se pegar pena menos de 2 anos, vai ter a vergonha, a pensão vai ser proporcional ao tempo de serviço. Se você ganha aí R$10.000, tem metade do tempo de serviço previsto para ir para a reserva remunerada, seus beneficiários da pensão, por exemplo, sua esposa, vai receber só 50% da sua remuneração. Você vai ter vários e vários prejuízos de ordem social, moral e financeira. Então, esse documento, essa dica que eu estou dando para você, ela é excelente, você não vai encontrar na internet. Não esqueça dessa dica. E ao final aqui desse DIEX, eu aconselho que você faça isso se você for do Exército, eu coloquei aqui o rodapé. Aqui está o rodapé. Artigo 9º do RDE. As ordens devem ser prontamente cumpridas. Isso é perfeitamente correto. Militar, você tem que cumprir as ordens. Agora, se a ordem for ilegal, ilícita ou criminosa, você tem que negar o seu cumprimento. Está em dúvida? Simples. Faça esse DIEX para quem lhe deu a ordem, supostamente ilícita. E ao final, do jeito que eu coloquei aqui, coloque rodapé,
E aqui consta, artigo 9º, as ordens devem ser prontamente cumpridas. Parágrafo 1º, cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que delas advierem. Perfeito. O comandante, quando ele dá uma ordem, ele assume a responsabilidade pela ordem. Até aí, perfeito. O problema é quando essa ordem ela é manifestamente ilegal. Pois não somente quem deu a ordem, seu superior hierárquico, poderá ser processado criminalmente, mas você também. Tome cuidado com isso. Parágrafo 2º. Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Está previsto no decreto. Não é invenção de Dr. Diógenes Gomes Vieira. Não. Aqui está dizendo, vamos de novo? Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento da ordem e compreensão da ordem. Ah, o capitão quer que você transporte 4 latões de combustível para um apartamento ou para um comércio? Você pode perguntar para ele, capitão, o senhor podia me explicar melhor esse transporte? Com qual objetivo? Eu vou entregar, mas é um militar? Isso faz parte do serviço? Isto está dentro do regulamento? Você pode, porque o parágrafo 2º permite isso. Os outros regulamentos, Exército, Marinha, têm regulamentos, dispositivos parecidos com esse. Eu trouxe o do DIEX para não ficar muito longo o vídeo e que seja um parâmetro. Se você é da Marinha, se você é da Aeronáutica, basta verificar a legislação. Ou então você pode botar essa legislação do RDE e, por analogia, você fazer o seu requerimento. Não tem problema nenhum, você não está fazendo nada de ilegal. A Constituição Federal de 88 permite o direito de petição para qualquer pessoa. Você tem o direito de fazer petição, você tem o direito de fazer o pedido. E nesse caso do parágrafo do artigo 9º, está explícito. E é no regulamento de uma Força Armada. Parágrafo 3º. Quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal, o executante, você, que é o subordinado, por você recebeu a ordem, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito. É isso mesmo, pessoal, vocês têm esse direito. Cumprindo a autoridade, quem o superior hierárquico lhe deu a ordem, que a emitiu atender a solicitação. Esse parágrafo 3º, você que é militar, não importa se é do Exército, Marinha ou Aeronáutica. Esse parágrafo 3º é o pulo do gato, para que você não corra o risco de ser condenado criminalmente. Que você não corra o risco de ir para a cadeia. Basta fazer um DIEX, se você for do Exército, invocando o parágrafo 3º, como eu fiz aqui nesse modelo. Como dizem aqui, está tudo mastigado, é só você pegar esse modelo e completar com os dados em relação a você e ao caso concreto. Vamos repetir o parágrafo 3º? Quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cumprindo a autoridade que a emitiu atender a solicitação. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que esse DIEX aqui, se você é militar, se deparar com uma situação dessa de ordem criminosa, protocolar esse DIEX, o superior hierárquico, ele está obrigado a te responder. Ele está obrigado. Aí você pode dizer assim, doutor Diógenes, mas e se ele simplesmente engavetar, não responder, chegar para mim e dizer assim, ô sargento, esquece aquele negócio, a ordem está revogada, você não vai levar tambor de gasolina para lugar nenhum, você não vai assinar documento nenhum nessa licitação, a ordem está revogada. Esquece. Esquece isso.
Ele pode fazer isso? Pode, mas você é esperto e você assiste os vídeos do canal Direito Militar. E aqui eu passo as informações completas. Doutor, o que eu faço se isso acontecer? Não, você não precisa fazer nada. O importante é você guardar o quê? O DIEX protocolado. Guarde na sua pastinha. Se você tiver um cofre, guarde lá. Pois, quem sabe, um dia você vai precisar desse documento. Então, pessoal do canal Direito Militar, essa é uma dica muito valiosa que eu estou passando para vocês hoje. Deixa eu voltar para a tela principal. Se você se deparar com uma situação dessa, recebimento de ordem aparentemente ilícita, ilegal, criminosa, você tem essa possibilidade jurídica de contestar essa ordem. Voltando, o que eu disse antes. Mas, doutor, e se não der tempo de fazer o DIEX? Isso vai acontecer? Vai ter situações que você não vai ter tempo de redigir o DIEX. Concordo plenamente. Mas, se numa situação de uma ordem imediata e você tiver a quase certeza absoluta que é ilegal, você simplesmente vai dizer: meu superior, capitão, coronel, meu chefe, com todo respeito, eu entendo que a sua ordem ela é ilegal, então por isso eu não vou poder cumpri-la, com todo respeito. Se for preso, você vai ter que depois se defender de que a ordem era ilegal. Concordo plenamente. Mas se você cumprir uma ordem legal, talvez você tenha problemas sérios, muito sérios. No início do vídeo, eu comentei para vocês que um determinado advogado que defende um militar do Exército de alta patente envolvido nesses problemas relacionados a 8 de janeiro de 2023, em Brasília, esse advogado ele deu uma entrevista nesta semana, fevereiro de 2024, dizendo uma entrevista para a televisão, dizendo que o cliente dele, o militar, apenas cumpriu ordem e que o cliente dele estava obrigado a cumprir qualquer tipo de ordem. Isso não é verdadeiro, pessoal. Vocês viram, eu comprovei isso, isso não é verdade. O militar cumpre ordem legal. Ordem ilegal, o militar está obrigado a dizer não. Esse advogado, inclusive, basta vocês entrarem na internet que vocês vão assistir a entrevista desse colega advogado, com todo respeito. É o entendimento dele. Mas, pela legislação, fato é, o militar está obrigado a cumprir ordens. Porém, quando a ordem é ilegal, ele tem que descumprir, sim. Sob pena de ser o quê? Condenado criminalmente, como eu provei para vocês aqui, de uma forma bem simples, com base na doutrina, legislação e jurisprudência. Esse advogado, ao ser indagado pela entrevistadora de um jornal, respondeu o seguinte. Vamos à pergunta que ela fez. Ela fez mais ou menos essa pergunta aqui. Doutor, então o senhor quer dizer que se o superior do seu cliente militar tivesse dado a ordem para matar alguém, o seu cliente tinha que matar apenas por ser militar? O advogado acenou e disse que sim. Com todo respeito, isso foi um absurdo jurídico. Um absurdo jurídico. Seria uma ordem mais do que flagrantemente ilegal receber a ordem de superior para matar alguém. Isso é crime, é homicídio. Vai ficar na cadeia por muitos e muitos anos se cumprir uma ordem totalmente doida como essa. Então, pessoal,
o vídeo de hoje, ele é muito importante. O ideal é que o nosso vídeo, esse vídeo, chegasse a cada militar deste país para tomar cuidado com as ordens dos seus superiores hierárquicos. Mas eu sei que é difícil que um vídeo chegue a todos os militares. Eu sei perfeitamente disso, não sou ingênuo. Mas quanto mais pessoas, quanto mais militares tiverem acesso ao vídeo de hoje, mais você estará ajudando a sociedade militar. Se você é militar, você necessariamente tem que passar o vídeo de hoje para frente. Tem que falar nos quartéis. Pois assim você vai estar ajudando não somente a você que assistiu o vídeo, mas também a outros militares, sejam colegas ou não, sejam conhecidos ou não. Então, pessoal, estou finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês essa questão jurídica penal militar. Eu sei que para o leigo às vezes é um pouco complicado, mas eu tentei ser o mais simples possível. Eu nem adentrei juridicamente em alguns temas jurídicos que necessitariam de uma maior profundidade, justamente para que você, mesmo leigo, pudesse entender tudo que eu passei para você neste vídeo. Se tiver dúvida, basta o quê? Volta desde o início do vídeo, leia com atenção a jurisprudência, leia com atenção a legislação, que com isso você vai tirar todas as suas dúvidas. Agradeço mais uma vez a sua audiência. Espero ter ajudado não somente você, mas toda a sociedade militar. E mais uma vez, gostou? Dê o seu like. Não está inscrito no canal? Se inscreva no canal. Clique no sino para o YouTube lhe comunicar sobre todas as novidades divulgadas no canal Direito Militar. Compartilhe esse vídeo e outros vídeos do nosso canal nas suas redes sociais. Divulguem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Divulguem boca a boca nos quartéis, pois assim você vai estar ajudando muita, mas muita gente. Meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima live, nosso próximo podcast ao vivo ou nosso próximo short ou quem sabe a presença física de um de vocês em um de meus escritórios, ou Brasília, ou Maceió, ou por uma videochamada pelo Webex, pelo Zoom, ou pela videochamada do WhatsApp. Então, até breve, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Até breve.